O mundo de hoje nos ensina versatilidade. Quem não tiver o comprometimento com o coletivo fica pelo caminho. Dono de muitas habilidades, o volante Thiago Maia sabe muito bem qual é o nosso papel neste momento crítico de combate ao coronavírus. Máscaras cirúrgicas não são recomendadas para as pessoas não infectadas. É isso mesmo. Por favor, evitem beijo, abraço e aperto de mão. Vamos ajudar o mundo. Valeu? Para mais informações sobre o coronavírus, acesse o endereço abaixo. A nossa vitória começa por você. Papai foi remador do Flamengo, na época em que o Remo era disputado na Baía de Guanabara, no início do século. Ia para o Maracanã ver os jogos, não tinha ainda um grande ídolo, porque na época a gente não sabia discernir bem o que era ser ídolo de futebol, não. Mas tinha o Dida, que chamava muita atenção, o Joel, Carlinhos, Batuta, o Silva. Eu morava no Morro do Pinto, a gente ia a pé para o Maracanã. Então eu tive sempre uma ligação muito próxima, muito forte com o Flamengo, apesar de minha mãe ser fluminense e minha esposa ser botafoguense. Primeiro, deixa eu te falar uma coisa que a gente pouco fala. Eu fui com o Betão, o fundador da academia de judô do Flamengo para crianças. Na época só tinha academia para os adultos. Como papai, além de ter remado, ele fez também judô, a gente ia ver os treinamentos e acabou então que inaugurou a academia de judô com o Betão, que hoje é o técnico-chefe do Flamengo. Eu sou sócio desde 59, então deve ter sido nos idos de 1959. Eu saí para me inscrever para fazer um curso de Direito e voltei com a inscrição em Educação Física. E aí isso foi em 74. E mamãe era costureira da família Rodrigues, que o seu Nívio era diretor de basquete. E o filho dele, o Nivinho, jogava pelo clube. E aí, ela comentando que eu tinha passado para a Educação Física, ele pediu para me perguntar se eu queria ser estagiário, vamos dizer assim. Eu falei que queria. E eu começo a frequentar o Flamengo no departamento infanto-juvenil, que tinha recreação, de futebol de salão, de basquete, de voleibol, de handebol, patinação. E eu comecei a fazer a parte de preparação física ali desses esportes. Uma vez Flamengo. Eu me formei em Educação Física em 77. Aí o senhor Ismael me chamou na sala dele, ele era o vice-presidente de administração do Hélio Maurício, e me pergunta se eu tinha interesse em fazer um curso de administração esportiva na PUC. O curso foi pioneiro, foi o primeiro curso no Brasil sobre gestão de esportiva. Eu tive a chance que o Flamengo ele me proporcionou. Eu começo a trabalhar de fato como coordenador do Departamento Infanto-Juvenil, através do seu Rodolfo Câmara. Aí quando entra o Márcio Braga, com a FAF, eles levam um superintendente chamado André Luiz Lacê Lopes. Aí o Lacê ele recomenda a minha contratação ao Dr. Márcio Braga, e eu fui contratado. Foi quando eu tive pela primeira vez na vida, em 77, minha carteira assinada pelo Flamengo. Uma vez Flamengo. O Flamengo usava o campo do 24º BIB ali na entrada da Ilha do Governador para fazer teste. E o Moser aparece num desses testes, só que aparece como meia. O Flamengo ele monta um time de infanto-juvenil fortíssimo, como meio campo Dourado, cabeça de área, Niltinho,
pela direita e Moser, o outro meia, pela esquerda. A técnica foi o Júlio César Leal, só que ninguém contava que o Moser fosse crescer tanto. Ele começou a crescer e deram um passo atrás, foi para a cabeça de área. Aí começou a crescer ainda mais, aí o Américo ele puxa ele para zagueiro. E ficou na minha retina muito forte o comportamento do Moser, porque quando você conversava com ele prestava uma atenção absurda, absolutamente absurda. Ele foi o primeiro atleta que eu vi usando chuteira de alumínio, porque a maioria dos jogadores não gosta, porque os campos eram muito duros na época e jogava com chuteira de trava fixa, não de removível. O único que usava por hábito e por querer usar era o Moser. Ele saía do vestiário batendo os pés e fazia aquele barulho do alumínio no cimento. E ele achava que aquilo já dava uma predisposição para ele. E já inibia de uma certa forma os atacantes adversários. O Bosco, de origem do Fluminense, onde ele foi diretor de futebol, que não era diretor remunerado na época era todo mundo amador. E o Bosco vem, pega essa safra maravilhosa que o Flamengo ele produziu e sabe ajeitar, sabe manusear, sabe administrar os egos, sabe administrar a comissão técnica, a torcida, a imprensa. Então o Bosco foi um fenômeno. A minha sala no departamento infantil júnior era em cima da sala de musculação. E então eu ouvia a preleção do Bosco e ele conversando com os jogadores e fui aprendendo. E em 84 eu sou chamado de volta pelo seu Jorge Elal. Aí eu volto ao Flamengo para trabalhar na base. E eu tinha feito lá nesse outro clube a inscrição do Leonardo. E o Leonardo ele me pede algumas coisas como colégio, o curso de inglês. E eu aceitei tudo e fechei tudo. Só que quando eu saí do clube e volto ao Flamengo, eles pararam de cumprir com o Léo aquilo que tinham combinado que eu tinha feito a ser. Mas o Léo ele resolveu me acompanhar. E aí eu falei para ele, meu amigo, você vai cumprir um estágio de 2 anos que o CND impunha 720 dias de período de estágio sem jogos oficiais. E ele falou, eu quero. Aí o Léo começa a luta dele, né, de tentar ver se o Vasco liberava ele, mas o clube ele não liberava. Esse clube vem aqui e pede para conversar com o atleta de novo e reparar as falhas que teve com o jogador, mas ele não quis, ele foi muito firme. E acabou que ele ficou no Flamengo e o pagamento dele foi feito através de material. Não foi só chuteira, mas teve bola, teve algumas outras coisas mais. O Carlinhos era o técnico do Júnior na época e o Flamengo tinha um lado esquerdo do Júnior muito forte, que era malhadezinho. Em 87 eu já estava no profissional. E a gente foi fazer uma excursão América do Norte e o Lopes ele tentando o Aldair de lateral esquerdo. E não estava dando muito certo. Não sei, o pensamento do Lopes era certo, a gente estava tentando ver que o Aldair, ele do meio para trás, ele jogava em qualquer... Não deu química, não deu certo. O Lopes ele me pede para mandar o Malhado. Quer dizer, o Malhado de lateral esquerdo, que ele já estava vendo o Zinho, que na época eu estava com 19 anos.
quando chega a notícia de que o Malhado tinha contraído uma hepatite. Aí o Lopes, quem é que tem lá então? Aí avisaram para ele que tinha um menino recém-chegado chamado Leonardo. O Lopes vai, pega o Leonardo e coloca ele como lateral. Porque com o Carlinhos, por ter essa ala esquerda muito forte, ele jogava na meia. Eu peço a minha demissão, eu saio. Não gosto nem de comentar, teve um entreveiro durante a viagem. E o Lopes fica, aí perde para o São Paulo, se eu não me engano, e saiu. Aí o Carlinhos assume, fixa o Leonardo na lateral e esquerda e foi campeão da Copa União com Renato, Zico, enfim, com aquele timaço. Eu tive a petulância, vamos dizer assim, de criar os canais de acesso, os núcleos, as observações, o contato com o futsal. Aqui mesmo no Grajaú, eu tive um grande parceiro que foi o Dr. Paulo Roberto, que era o diretor de futsal do Grajaú, tênis, se eu não me engano, e me passava todos os jogadores dele do salão para o campo, desde que eu não proibisse a participação deles no salão. Foi assim que eu ajudei a trazer Nélio, Djalminha, Paulo Nunes já de um outro veículo, mas Nélio, Djalma, Rogério, Luiz Antônio, todos vêm do futsal. Gilberto, irmão do Nélio, inclusive, o Djalminha. Eu tive que brigar com um treinador, que eu não vou citar o nome, que chegou para mim e falou o seguinte: olha, eu vou liberar o atleta Djalma. Ele vai liberar o Djalma? Por quê? Noção de espaço ele não tem. Então ele fica e você sai. E ele ficou. Aliás, eles compuseram uma geração que ganhou tudo na base e a maioria foi bem. E o Paulo Nunes foi trazido pelo irmão dele, de Goiânia, ele é de Pontalina. O Neca me aprova o Paulo Nunes. Aí ele vem falar comigo: pô, Isaías, esse garoto ele parece um pangaré, ele cai à toa. Mas se der alimentação a ele e repouso, ele vai ser um grande jogador. É o Paulo Nunes. Flamengo sempre eu hei de ser. No final do jogo, eu estou descendo do vestiário e não vi a coisa acontecer do jeito que eu queria. Aí fui perguntando a um, a outro, e me deram uma versão que o Djalminha tinha conduzido a coisa muito mal. E eu acreditei, sem ouvi-lo. E aí eu errei. Aí depois ele sai do Flamengo e se torna esse belíssimo jogador. A saída dele teve influência, sabendo provavelmente que o Renato tinha sido contratado, recontratado. Teve influência, claro. Teve muita influência. Mas eu tinha que ter ouvido ele. O que o Bosco ele teria feito? Ele teria ouvido as duas partes. E eu não ouvi, eu ouvi só uma. E por terceiros. Tinha um menino chamado Jorginho, que era um belo de um lateral esquerdo, mas no dia dele entrar no campo para substituir, eu acho que o Júnior, que tinha sido negociado, ele se trancou no armário do Maracanã e não saiu de lá de jeito nenhum. Não deu jogador. Tem isso. Quem pensa muito se assusta com essa representatividade toda, com essa cobrança exacerbada, Maracanã cheio, é complicado. Né? E essa é mais uma história. Mas eu trabalhei com Djalminha, eu trabalhei com Rogério, eu trabalhei com Mário Carlos, eu trabalhei com Celé, eu trabalhei com Mário Xavier, eu trabalhei com Luiz Antônio, que era o jogador mais habilidoso que eu já vi na minha vida.
Edinho, ele vem da Itália e vem jogar no Flamengo para ajudar no amadurecimento do Zé Carlos e do Aldair. E foi ultra positivo. A gente começa pelo médico, a gente chega em Chicago, o time cansado, o Lopes ia dar treino, a gente tinha tomado 2 pancadas feias. Então tinha subido um menino chamado Jorginho, o outro se chamado Ailton, o outro chamado Zinho. Foram para a viagem conosco. Como o Zinho e o Ailton eram muito próximos, eles ficaram no mesmo quarto. Só que perderam a hora. O Lopes ele mandou chamar o Robertinho Massagista e chamou 2, 3, 4 vezes, eles não desceram, o Lopes então sai com o ônibus. Nisso que a gente sai com o ônibus, eu ouço aquela voz lá atrás. Se fosse com o Zico, o ônibus ele não saía. E aquilo ficou em ressonância na minha cabeça, no meu ouvido. Eu não aguentei, e na hora da janta eu juntei a galera toda. Aí antes de eu começar a falar, o Cantarelli, o Edinho, o Leandro pedem a palavra para defender a comissão técnica. Aí o Edinho foi firme, falou, olha, Jorginho, ninguém chama ninguém na Itália não. É o atleta que está pronto, é a sua responsabilidade. Eu não tenho a experiência que você tem, Edinho, mas para isso aqui eu estou aqui. Então ele me ajudava a contornar isso. Eu teria um desgosto profundo. Fui o primeiro gerente de futebol do Flamengo e do Brasil, que eu sou muito grato ao Luiz Augusto até hoje. A Europa já vinha se manifestando sobre esse tipo de função há algum tempo. O que era o supervisor? Era um cara aposentado, que tinha algum jeito e coisa e tal, tereré, e confiança, aí colocavam ele lá. Só que a Europa ela deu um passo na frente e criou o manager, o gerente profissionalmente. Ou seja, a ideia em princípio era que não houvesse o diretor amador, o diretor estatutário. Eu me reportaria diretamente ao presidente. E foi assim o início, e depois a gente vê que as pessoas não estavam também preparadas para isso. Aí a gente traz o Paulo Gione para trabalhar junto comigo, o Paulo mais próximo do elenco e da comissão técnica, eu mais próximo da direção. Cria o primeiro cargo que o Luiz ele criou de assessor de imprensa, foi para o Rodrigo Paiva, que na época não tinha isso. Era uma gestão de vanguarda que trouxe muitos problemas para do ciúme da política. Uma vez Flamengo. Eu agradeço ao Márcio Braga por ter me conduzido de volta, por ter acreditado em mim naquela época. Mas era uma situação difícil, o Flamengo era o último colocado, O treinador era o Celso Rotti, o gerente era o Anderson Barros. E eu me lembro que eu cheguei na Gávea, para variar, a Gávea sempre cheia, né? O ambiente estava muito carregado porque o Flamengo era o último. Aí aquilo já me deixou estranho, que eu vou ter que agir com muita sabedoria. A minha estratégia foi puxar primeiro a torcida, chamar os chefes de torcida, pedir o apoio deles. E a torcida ela conduz o time, porque o Flamengo é imparável. Aí fui no Santos Dumont, que era para Goiânia, tinha o voo, liguei para eles, aí eu avisei, eu estou chegando aí, mas eu vou chegar na hora do jogo, não se preocupe, eu vou direto para a arquibancada, fico lá e volto imediatamente após o jogo, eu não vou nem no vestiário que o voo é em cima. E foi assim, cheguei, fui lá em cima, sentei, vi o jogo, desci no intervalo, voltei lá para cima, perdemos de 2-1. Aí que passa 3 minutos, olha, está vindo a comissão técnica embora, no mesmo voo. Celso Rotti, o preparador físico dele, o treinador de goleiros.
aquilo me incomodou. Pô, era dia dos pais. Se nem podia dizer que ia passar o dia dos pais, perdeu, deixar o grupo aqui. Tem alguma coisa que não está em sintonia. Fui falar com o Anderson, porque ele tinha liderado a comissão técnica. Eu falei, mas está errado, a gente perdeu o jogo. Não era hora disso. Aí tiramos o Celso. Assume o Kleber Leite. Aí a gente vai apanhar o Joel em casa. Aí tu tinha 9 jogos. Sei que era uma coisa de maluco. E o Joel, ele me perguntou, eu faço o que? Eu falei, eu tiro o coelho da cartola. Não tem jeito. Para resumir, o último jogo foi contra o Paraná, lembra? Gol do Obina. E a gente conseguiu sair fora. No gramado, sempre amado, mas cotado nunca foi. É o ai Jesus. Fomos jogar em Montevidéu contra o Nacional. E o clima não vinha muito bem, não estava muito bom. Era falta de dinheiro, o salário vinha atrás. Os bastidores não eram os mais recomendados e havia uma certa implicância com o Renato Abreu. Era o Espinosa assim o técnico, porque eu lembro que começou a briga no final do jogo, foi lance de dentro do campo. Alguém no campo disse alguma coisa para alguém que não gostou muito e levou para dentro do vestiário. Começa aquele negócio de empurra um empurra o outro. Aí eu subi na mesa e comecei a dar esporro, gritar. Eles se acalmaram, se aquietaram, que nunca tinham me visto assim. E eu falei, olha, eu vou sair aqui do vestiário agora. Se eu voltar, ainda tiver alguém aqui dentro, volta agora para o Brasil. Volta de carro, volta a pé, volta do caralho que for, mas agora não vou voltar. Aí que eu meto a mão na porta trancada. Alguém trancou a porta do lado de fora. Eu chamei os caras pra porrada. Eu falei, se quiser brigar, vem brigar comigo, porra, comigo. Se o cara vem, eu na porrada. Pô, cara, o título foi fundamental. Você sai de uma amargura em 2005 e chega no ápice em 2006. Com um treinador contratado na semifinal, é duro, mas conseguimos. O Valdemar, em determinado instante, nós descemos para o vestiário, um jogo lá, e quando viu que estava indo eu, o Kleber, o pessoal, ele tirou o time, ele levou o time para a sala de aquecimento e se trancou com o time lá. Aí foi a gota d'água. Você é meu patrão e eu não te recebo na sua casa, é complicado, né? E aí veio o Ney Franco, que tinha perdido a semifinal. Olha que loucura. Como é que é futebol? O Pentatri foi maravilhoso. Essa é a história. O Pentatri, ele significa um marco importante. A ultrapassada que o Flamengo dá no Fluminense. O Fluminense tinha 2 estaduais na nossa frente. Com o Pentatri a gente põe 1 ou 2 à frente dele. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Primeiro teve a mudança de comando técnico. Saiu o Cuca e entra o Andrade. O Cuca estava tendo alguma dificuldade, que aliás, um belíssimo treinador, ele só fez grandes trabalhos onde ele passou, mas o Flamengo ele é diferente. O Flamengo tu não chega, tem que chegar manso, sem bater o pé, sem arrastar lata, corrente. O clube tem uma história e o André tem aquele jeitinho dele de conversar, coisa e tal, te
tipo Carlinhos, que o cara se auto-vê. Assim, amanhã eu posso estar aqui, amanhã eu posso ser o técnico do clube. A fala é mansa, mas a atitude é firme. E ele conseguiu aparar as arestas. O que eu digo que é? Tinha o Adriano, tinha o Pet, tinha o Zé Roberto, tinha o Penta, Kleberson, Léo Moura, Juan, Angelim e David Braz. Cada um com a sua história e cada um com a sua vibe. E o Andrade soube conduzir isso. O Andrade assume com ele o Marcelo Fera de auxiliar, que tem um trânsito bom dentro da colônia de jogadores. E foi costurando. E aí vem a rivalidade regional, né? que foi para a gente um prêmio. O Corinthians rivalizando com o Palmeiras, que se o Corinthians ganha da gente, o Palmeiras era o campeão, e o Grêmio ele rivalizando com o Inter, coisa que acontece todo ano, mas aquele ano, dentro de uma forma muito clara de não sei se o Cuca tivesse permanecido, se a gente ia ser campeão. Agora, com o Andrade, com o conhecimento do clube, eu tenho certeza. Sempre amado, mais cotado do Flamengo é o Ai Jesus. O Adriano era um menino que ele só fazia mal a ele mesmo. Só que ele falava desse mal dele, reconhecendo. Isso fez com que os outros atletas, de tipo Pet, o Zé Roberto, abraçassem ele. O Pet, eu lembro que de um dia ele me falava, deixa ele com a gente. Não se aborrece que a gente fala com ele. Ele era um rapaz que quando ele saía de casa para o treinamento, ele vinha numa boa. Dava de noite, ele virava a porra da bandeira 2 e quebrava tudo. Aí de manhã já estava ele de novo. Pô, se o senhor me desculpa, eu não vou fazer mais, coisa e tal. O Flamengo é um ser orgânico que ele se alimenta de vitórias diariamente. Então, não adianta dizer, mas esse cara anda de blusa vermelha, ele pinta o cabelo de caju, mas ele vai resolver, ele vai empurrar a bola para dentro, tão certo. Não adianta eu ter aqui um cara de terno e gravata que não dá um chute. Então esse era o Adriano. E na força do futebol, na força da pelada, tu quando bate o par ou ímpar, tu escolhe quem? Escolhe o melhor. Angelini mete o gol por causa de quê? Que ficaram 2 em cima do Adriano. Alguém deixou o Angelini livre. Sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. Representou muito que abre uma nova fase na vida do clube. Uma fase de estar repatriando atletas de um consenso internacional. Já tinha acontecido com o Romário, né? Aí veio o Ronaldinho. Só que as pessoas elas têm que se dar conta que ninguém é maior do que o clube. E talvez isso não tenha sido dito com todas as letras a alguns atletas. Tem que ser dito, olha, o clube é maior do que você. A partir daí, das idas e vindas, que aí o clube se organizou e se preparou para trazer esses caras com uma projeção muito forte. Carlinhos é aquilo que eu te falei, ele me ensinou o tempo todo. Eu queria conversar com ele, eu gostava de conversar com ele, porque eu aprendia muito com ele. Em 87 ele me fala essa frase, de que o time dele era organizado para se defender e era desorganizado para atacar. Essa frase ela marca muito, que eu estou vendo isso agora. Flamengo até morrer. Na regata. Um cara simples, professor de educação física, negro, gago, mas
respeitador, que deve tudo que sou na vida a esse gigante chamado Clube de Regatas do Flamengo. Muita libra já pesou, Flamengo até morrer, eu sou. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo.